Bem-vindo ao canal Eterno Reino Cristão. Hoje embarcaremos juntos em uma jornada de descoberta e reflexão profunda. Vamos explorar o que os estudiosos têm revelado sobre o momento misterioso em que Jesus escreveu no chão, quando os escribas e fariseus o testaram, buscando um veredito de julgamento para uma mulher adúltera. Mas antes de mergulharmos nesse tema intrigante, vamos refletir juntos e compreender melhor o contexto bíblico. Quem eram, afinal, os escribas e fariseus e qual a importância do primeiro e do segundo templo na história sagrada? Prepare-se para um conteúdo inspirador e cheio de significado. Sempre que puder, estude a Bíblia e troque conhecimentos com mais cristãos. Está escrito: conheceis a palavra e ela vos libertará. Então vamos entender melhor o primeiro templo e o segundo templo. O segundo templo foi o santuário judaico reconstruído em Jerusalém após o retorno do exílio babilônico, substituindo o primeiro templo, Templo de Salomão, destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo templo começou a ser construído em aproximadamente 516 a.C. após o decreto do rei persa Ciro. Esdras capítulo 1 versículos de 1 a 4, que permitiu o retorno dos judeus exilados à sua terra e a reconstrução do templo. O retorno dos judeus exilados à sua terra e a reconstrução do Templo de Jerusalém aconteceu após o Edito de Ciro, em 538 a.C., que marcou o fim do cativeiro babilônico. O primeiro grupo de judeus a retornar a Jerusalém foi liderado por Zorobabel. A reconstrução do templo foi dificultada pela oposição de adversários, mas os judeus conseguiram vencer com a ajuda dos profetas Ageu e Zacarias. O período pós-exílio foi fundamental para o desenvolvimento do judaísmo, moldando a cultura e a espiritualidade do povo judeu. O livro de Esdras conta a história do retorno dos judeus e da reconstrução do templo. O livro foi provavelmente escrito entre 440 e 300 a.C., em hebraico e aramaico. No final do século XIX, milhares de judeus começaram a retornar ao antigo reino de Israel, em um movimento conhecido como sionismo. Início da reconstrução. O livro de Esdras descreve como Zorobabel e lideraram o povo no início das obras. Esdras capítulo 3 versículos de 8 a 13. Interrupção e retomada. A construção foi interrompida por oposição local e retomada anos depois, incentivada pelos profetas Ageu e Zacarias. Ageu capítulo 1 versículos 1 a 8, Zacarias capítulo 4 versículos de 6 a 10. Conclusão. O templo foi concluído por volta de 516 a.C. Durante o reinado de Dário I, Esdras capítulo 6 versículos de 14 a 15. Expansão por Herodes. Nos tempos do Novo Testamento, o templo passou por uma grande reforma e ampliação sob o rei Herodes, o Grande, aproximadamente 20 a.C. Essa versão, conhecida como Templo de Herodes, é aquela que Jesus frequentou e onde ensinou. Destruição do Segundo Templo. O Segundo Templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C., durante o cerco de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus. Mateus capítulo 24 versículos de 1 a 2. O Segundo Templo era o centro da adoração judaica, local dos sacrifícios e festivais. No cristianismo, sua destruição é vista como um marco do fim da antiga aliança e a inauguração de um novo templo espiritual em Cristo e na Igreja. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16. Os escribas, mestres da lei e guardiões do texto sagrado. Aqui está a explicação quem eram. Os escribas e os fariseus eram grupos influentes na sociedade judaica durante o período do Segundo Templo, especialmente no tempo de Jesus, mas suas funções e enfoques eram distintos e frequentemente os colocavam em contraste, nem sempre viviam o testemunho do que pregavam. Os escribas, conhecidos como soferim em hebraico, eram especialistas no estudo e na cópia das escrituras. Eram os guardiões do conhecimento, encarregados de interpretar a lei de Moisés, Torá, com extrema precisão. Imagine homens dedicados com mãos calejadas pelo manuseio constante de pergaminhos, transmitindo fielmente cada palavra sagrada, letra por letra. Porém, sua dedicação ao texto não se limitava apenas à cópia. Eles eram os mestres e juristas, consultados em questões complexas da lei, muitas vezes exercendo grande poder sobre o povo. Contudo, essa erudição extrema, em certos momentos, levava à rigidez legalista, priorizando a letra da lei em detrimento de seu espírito. Os fariseus, guardiões da tradição e da moral. Por outro lado, os fariseus eram uma seita religiosa e política focada na aplicação prática e no cumprimento rigoroso da lei, não apenas nos templos, mas em todas as esferas da vida. Surgiram como uma resposta ao helenismo e à influência estrangeira, buscando preservar a identidade judaica.
Eles acreditavam fortemente na tradição oral e nos ensinamentos passados de geração em geração. Os fariseus eram influentes entre o povo comum, pois ensinavam a vivência da fé no dia a dia. No entanto, sua interpretação rigorosa das tradições frequentemente os levava a criar regras adicionais e julgamentos severos, distanciando-os da essência espiritual. Embora ambos os grupos buscassem preservar a fé, seus métodos e motivações entraram em choque. Os escribas, presos à formalidade do texto, e os fariseus, sobrecarregados pela tradição, muitas vezes perderam o foco na misericórdia e justiça. Foi nesse contexto que surgiram as palavras de Jesus, desafiando ambos os grupos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Mateus capítulo 23 versículo 13, pois o zelo pelo formalismo não pode eclipsar o amor ao próximo. A verdadeira sabedoria e fé estão não apenas em conhecer a lei, mas em viver seus valores mais elevados, compaixão, humildade e justiça. A misericórdia cantada nos Salmos, o perdão que apaga os pecados. Um certo dia na quietude do templo, ao amanhecer, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério diante de Jesus. Eles a expuseram e declararam publicamente, sedentos por julgamento, eles não só queriam apenas condená-la, e sim também armar uma cilada ao mestre, testando sua fidelidade à lei de Moisés. Apontando com dedos acusadores, clamaram com vozes cheias de dureza: Mestre, esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. A lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor diz? O silêncio caiu como um manto sobre a multidão. Todos aguardavam, olhares fixos em Jesus, ansiosos por um veredicto que poderia selar o destino daquela mulher. Mas o mestre, com uma serenidade que desarmava o ódio, abaixou-se lentamente. Seus dedos tocaram a terra seca, e sem pronunciar uma palavra começou a escrever no pó do chão. O que ele escreveu? Estudiosos das Escrituras desvendaram um mistério profundo. As palavras traçadas no pó revelavam algo que ecoaria através dos séculos. Mentira, inveja, ódio, orgulho, adultério, ganância. Tudo que Jesus rabiscava no chão eles liam e começaram a entender que o que estava rabiscado eram os pecado após pecado, letra após letra. As falhas ocultas de cada acusador surgiam, refletidas ali, no chão empoeirado como o espelho da alma. E então, erguendo o olhar cheio de compaixão e verdade, pois Jesus conhecia os pecados de cada acusador, quebrando um longo silêncio, ele os disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. O silêncio ecoou de forma avassaladora, preenchendo o espaço com uma mensagem impossível de ignorar. Um a um, os acusadores tiveram uma chance de rever seus atos e serem perdoados, largando ao chão não apenas as pedras, mas o fardo insuportável de suas próprias consciências. O pó em sua quietude registrou a cena enquanto a graça poderosa e redentora começou a escrever um novo capítulo, um recomeço. Mas havia um significado ainda mais profundo naquele gesto de escrever no pó. Jesus desenhou no chão porque o pó é passageiro, pode ser apagado com a mais leve brisa. Ele, como ecoava os salmos, ao rabiscar no chão, revelava seu desejo mais sublime: apagar o pecado, dissolver a culpa, libertar a humanidade do peso que a condenava. Quanto distante do Oriente e do Ocidente, assim afastado de nós as nossas transgressões. Salmo 103 capítulo 12. Essa passagem poética revela a infinita misericórdia de Deus, destacando como ele perdoa os pecados de forma completa e irreversível. A imagem do Oriente distante do Ocidente simboliza uma separação infinita, mostrando que, uma vez perdoados, os pecados não podem mais nos condenar. É um poderoso lembrete do amor e da compaixão divina. Se ele quisesse condená-los eternamente, teria escrito seus pecados em pedra, como a lei gravada em tábuas duras, inquebrantáveis e eternas. Mas Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. Por isso ame mais, perdoe mais. Ao levantar-se, proclamou: Quem dentre vós estão sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe a pedra. Um silêncio sagrado envolveu a multidão, denso como o peso da consciência. Então, um a um, dos anciãos aos mais jovens, seus olhares se voltaram para o pó onde as palavras desenhadas pelo mestre pareciam sussurrar verdades ocultas. Era como se cada letra escrita tocasse a alma, refletindo falhas que já não podiam ser ignoradas. O eco de seus próprios pecados ressoava em seus corações, expondo o fardo invisível que carregavam há tanto tempo. As pedras em suas mãos, antes instrumentos de condenação, tornaram-se insuportavelmente pesadas. Porque o que está escrito no pó pode ser apagado pelo perdão divino. E naquele momento o Espírito Santo soprou em seus corações, revelando uma verdade que não podiam negar: estavam prontos a julgar, mesmo sendo prisioneiros de suas próprias falhas.
Mas a graça de Deus não condena, ela convida à transformação. E então, os fariseus partiram, lembrando-se das Escrituras. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Salmo 103 capítulo 10. Quando restaram apenas Jesus e a mulher, ele olhou para ela com ternura e perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: Oh, ninguém, Senhor. Então Jesus, com a autoridade do amor eterno, disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Pois assim dizem os salmos: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Salmo 145 capítulo 9.